Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do CFC Academy. E a aula de hoje é extremamente importante, cara. PPA, Plano Plurianual. Pessoal, não tem concurso que cobre AFO, né, Administração Financeira Orçamentária, sem questões desse assunto, certo? Sem questões de PPA, de Plano Plurianual. Você precisa dominar esse assunto, porque sempre na sua prova vai aparecer ali 2, 3 questões sobre esse tema. Então, mas a boa notícia é que é um tema tranquilo, fácil, decoreba, tranquilaço. É só você prestar atenção nessa aula até o final e ler o material que vai ficar tudo em paz. E antes de mais nada, eu sou o Felipe, especialista em aprovação, tanto em concursos públicos quanto no exame de suficiência. Então, se você quer passar em concurso público, principalmente concurso público para contador ou concurso público que tenha contabilidade, o seu lugar é aqui. Então, se inscreve aqui nesse canal para você ser sempre avisado de novos conteúdos, novas aulas. A gente sempre posta novas aulas. Inclusive, tem uma playlist aqui em cima, todas as nossas aulas sobre administração financeira orçamentária. Cara, essa playlist aqui vai te salvar. Bem completa, tem todos os assuntos mais importantes de AFO para concursos públicos. E sem mais conversa, vamos lá para a nossa aula sobre PPA, Plano Plurianual. Vamos fazer aquele nosso ritual de sempre e ir para a tela do computador. Então vamos lá, pessoal, começando aqui a nossa aula, eu estou aqui embaixo, nosso ritual de sempre, escrever aqui na segunda página o tema da aula, PPA, Plano Plurianual. É a letra, ainda continua um pouquinho feia, mas a gente vai melhorando, certo? Vamos lá. O que é que você precisa aprender sobre esse assunto? Eu sempre gosto de começar as aulas elencando os pontos que você precisa aprender. Por quê? Cara, você tem que já começar a aula focado. Olha, eu preciso aprender esse ponto, esse ponto, esse ponto, que é isso que cai na prova. Esses pontos aqui que eu estou colocando, que eu sempre coloco em todas as aulas, são os pontos que as bancas vão cobrar na sua prova. Então, fique de olho, preste atenção, certo? Tenta aprender todos os itens que estão aqui nessa lista. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que aprender é sobre planejamento governamental. O que é isso, né? Quem faz? Enfim, temos também que aprender sobre os instrumentos de planejamento, né? Temos também que aprender sobre como os instrumentos de planejamento são interligados entre si. E já entrando no primeiro instrumento de planejamento, temos o PPA. Então, a gente vai ter que aprender sobre o PPA, o conceito do PPA, o ciclo do PPA, a duração do PPA, a estrutura e, obviamente, não pode faltar resolução de questões, né, meu amigo? Porque é isso que a gente vai fazer na prova. A gente vai marcar X correto e nada melhor. Cara, o ponto mais importante, o 80-20, é resolver questões. Tá com tempo curto? Assiste essa aula, que ela é bem curtinha, bem direto ao ponto, bem objetiva e corre lá para o CFC Questões para você responder o máximo de questões, porque é assim que você vai aprender. Vamos lá. Primeira coisa. O que danado é planejamento governamental? Olha, não sei se você sabe, não sei se você percebeu, mas o governo, antes dele agir, antes dele fornecer saúde, segurança, transporte, enfim, antes dele agir, ele faz um planejamento, né? Ele se planeja. Pode não parecer, mas é assim que funciona, pelo menos na teoria. E esse planejamento do governo, ele é feito através de instrumentos de planejamento. Vamos lá, trazendo aqui para o lado mais prático. Você, quando fez a virada de ano de 2023 para 2024, você fez lá resoluções de ano novo, né? O que você pretende fazer naquele ano? Ler mais livros, perder peso, entrar na academia, ganhar mais dinheiro, mudar de emprego, passar em um concurso, né? Você fez esses planos. E você também faz mensalmente um orçamento, né? Você coloca lá, o meu salário é tanto, e eu vou gastar com isso aqui, e vai sobrar esse dinheiro aqui para eu investir, eu viajar, fazer o que eu quiser, certo? Então, você também faz um planejamento. E os seus instrumentos de planejamento são esses, as resoluções de ano novo e o orçamento propriamente dito que você faz a cada mês, certo? No governo é a mesma coisa. No governo nós temos 3 instrumentos de planejamento, certo? O PPA, Plano Plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais, certo? Isso daqui está no artigo 165 da Constituição, certo?
Constituição. Então, isso aqui foi inovação da Constituição de 88, ou seja, tem que fazer. É cláusula aqui constitucional. Não existe governo, não existe executivo sem leis de iniciativa que estabelecem um plano plurianual, a LDO e a LOA. Vamos colocar aqui o apelido de cada uma, PPA, LDO e LOA. Show de bola. Esses são os 3 instrumentos de planejamento. Felipe, o meu município também faz isso ou isso é só para a União? Não, isso é para todos os entes federados. A União vai ter seu PPA, sua LDO e sua LOA. O DF e os estados vão ter também seu PPA, sua LDO e sua LOA. E o seu município aí, mesmo que você mora no interior do Brasil, o seu município também tem que ter um PPA, uma LDO e uma LOA. Beleza? Anote isso porque é bem importante. Então, bora lá. Como é que eles se interligam, né? Bom, basicamente, você tem que ter em mente o seguinte. O PPA, ele é um planejamento estratégico. A LDO é um planejamento tático. E a LOA é o operacional, é quem vai executar tudo o que foi planejado aqui na parte estratégica. Então, é assim que eles se interligam. O PPA passa a estratégia, a LDO a tática e a LOA vai lá e aplica e executa tudo isso que foi planejado anteriormente. Então, um está interligado com o outro. Pronto, beleza. A gente já viu como é que eles se interligam, né? E aqui fica uma visão, fica mais visual. Você vê que o PPA, ele planeja, a LDO orienta e a LOA executa. Planeja, orienta, executa o quê? As políticas públicas do governo. Então vamos seguindo. Vamos agora entrar de vez no PPA, o nosso primeiro instrumento de planejamento. Essa fotinha que está aqui é o PPA que está vigente, de 2024 a 2027. Mas como assim, Felipe? São vários anos do PPA? E por que não começou em 2023, já que foi quando o novo presidente assumiu? Calma, a gente vai ver tudo isso daí e são detalhes importantes que caem em prova. Fica de olho, preste atenção, porque isso daqui vai cair na sua prova, beleza? Então vamos seguindo. A primeira coisa que você precisa saber sobre PPA é o conceito dela, literalidade da lei. Onde é que está o conceito do PPA? Artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal. Qual que é esse conceito? Vamos aqui. De acordo com a lei, de acordo com o artigo 165 da Constituição Federal, parágrafo 1º, o conceito de PPA é o seguinte. A lei que instituir o PPA, Plano Plurianual, estabelecerá, vou marcar aqui os pontos relevantes, forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de de duração continuada. Por que eu marquei forma regionalizada, diretrizes, objetivos e metas da administração, despesas de capital e relativas aos programas de duração continuada? Cara, isso aqui cai em prova. As questões vão abordar a literalidade desse conceito aqui. As questões vão direto nesse conceito. Então, elas vão querer confundir vocês exatamente nesses pontos. Vão falar sobre forma regionalizada, vão tentar confundir com diretrizes, objetivos e metas, falar sobre despesas de capital, né? E os programas de duração continuada. Então, foca nisso. O conceito literal de PPA você tem que ter na sua mente fixo lá, certo? Então, vamos aqui tratar sobre cada um desses itens. Ficou um pouco borradinho aqui a imagem, mas dá para ver tranquilo, né? Vamos lá, vamos destrinchar cada uma das partes lá do conceito de PPA. A lei que instituiu o plano plurianual, que tipo de lei? Deve ser uma lei ordinária, beleza? Estabelecerá de forma regionalizada. De que forma vai ser essa regionalização? A regionalização pode ser feita pelas 5 regiões, pelos 26 estados do DF ou por biomas. Então, existem várias formas de se fazer essa regionalização. As diretrizes, objetivos e metas, né? Que isso aqui é o quê? É como se irá alcançar o resultado pretendido. Isso aqui é muito importante, né? Já marca aqui, ó, mnemônico DOM. PPA é traduzido nas questões com essas 3 letrinhas. DOM, diretrizes, objetivos e metas. Da administração pública federal,
apesar de estar escrito aqui Administração Pública Federal, como eu disse, cada ente federado, estados, municípios, DF e a União devem fazer seus próprios PPAs, beleza? Para as despesas de capital, existem alguns casos, algumas despesas de capital que não estão no PPA, a gente vai ver um pouco mais adiante, tem exceção a isso aqui, certo? E outras delas decorrentes. E para as relativas aos programas de duração continuada. Como, por exemplo, saúde, né? Sempre o governo vai prover saúde. Transporte, cara, construção de uma ponte pode demorar vários anos, pode sair de um PPA para o outro. Então, o PPA vai tratar sobre esses programas de duração continuada. E o resumo base que você deve ter para a sua prova sobre PPA são essas quatro colunas aqui. Diretrizes, objetivos e metas, DOM. Estou batendo bem no ponto aqui, porque é isso daqui que as questões vão pegar, né? Despesas de capital, programas de duração continuada e temos também aqui, ó, a vigência do PPA de 4 anos, certo? Então, esses pontos são de extrema importância para qualquer concurso que você for fazer que tenha AFO e que vá ter lá o assunto PPA. Então, fica de olho nesses pontos aqui, porque é isso que cai em provas. Vamos lá, um ponto de atenção. Muitas questões vão se referir ao PPA da seguinte forma. O PPA é o plano estratégico e tático de médio prazo do governo. Isso aqui está correto, beleza? Isso aqui está certíssimo. Então, guarde isso aqui também em mente, certo? Faça a sua anotação e coloque também esse conceito aqui de PPA. Beleza, Felipe, mas o que danado é uma diretriz, um objetivo e uma meta? Uma diretriz é uma orientação geral. São princípios que irão nortear a execução do gasto público. Já o objetivo é qual que é o resultado que eu espero após 4 anos executando aquele gasto público. E a meta é quanto será alcançado em cada ano de vigência. Anote isso aqui que é importante também. Então a gente vai ver na prática como é que funciona isso, né? Esse daqui é um programa de governo do PPA desse ano, né? Veja que aqui nós temos os objetivos, né? Temos também aqui, ó, temos aqui a parte da mensuração da meta. E aqui para baixo, que continua, tem a ação, tem um objetivo específico, que no caso desse programa de transporte rodoviário, um dos objetivos é o de adequar e ampliar a malha pavimentada de rodovia federal com recursos públicos, certo? Então aqui nós temos aqui o objetivo, temos aqui as metas, ou seja, quanto que eu vou alcançar após os 4 anos desse objetivo aqui sendo traçado. Temos aqui a regionalização da meta, né? A meta aqui, ou seja, no Nordeste, em 2024, nós queremos ter 90 quilômetros de rodovias pavimentadas. No Sul, nós temos que ter 110 quilômetros de rodovias pavimentadas. E isso daqui, ó, parte também 2025, 2026 e aí em diante. Beleza? Então veja que nós temos aqui a diretriz, nós temos o objetivo e nós temos a meta regionalizada dentro desse programa de governo. Bom, show de bola! Felipe, qual que é o ciclo do PPA, né, que é o nosso próximo ponto? Bom, o PPA ele possui 4 fases. A primeira fase é a fase da implementação. Quando o Ministério do Planejamento ele senta para se reunir, ele faz lá o PPA de 2024, 2027 e é publicado, né? Lembre que o PPA é uma lei. Então, essa lei é publicada, ela foi implementada. O monitoramento é o seguinte, vamos voltar aqui, né? O monitoramento é o seguinte, para 2024... né, nós temos que construir 90 quilômetros de rodovias pavimentadas no Nordeste. À medida que for passando o tempo, em 2024, eu vou ficar observando, né? Construímos 10, construímos 12, construímos 20. Isso é o monitoramento. O monitoramento ele é concomitante à execução daquele gasto, à execução daquela ação. A avaliação, né? O que é isso daqui? Avaliar é verificar, caramba, eu estou trabalhando de forma que eu vou conseguir pavimentar os 90 quilômetros de rodovias no Nordeste? Se sim, show de bola. Se não, aí aqui a gente revisa, né? A revisão, eu posso alterar esse indicador aqui. Se por algum motivo, né, falta de orçamento, eu sentir que eu não vou conseguir cumprir esse objetivo aqui em 2024, eu posso sim alterar esse objetivo.
Ou então, caso as coisas andem tão bem, né, que caramba, 90 km é pouco, né, tá com sobra de caixa, tá com bastante dinheiro, então bora aumentar isso daqui para 900. Isso é possível também, né? Isso aqui é na fase da revisão. Então, as 4 fases do ciclo do PPA é a implementação, quando ele nasce, monitoramento, concomitante execução do gasto, a avaliação, verificar se ele vai conseguir ou não alcançar o objetivo, e a revisão é se eu faço alguma alteração ou não no PPA. Simples assim. Prazo de elaboração e aprovação do PPA. Isso aqui é importante também, cai em prova, certo? Então fica de olho. Bom, o PPA ele deve ser encaminhado ao Congresso Nacional até 31 de agosto, 4 meses antes do fim do mandato do primeiro ano. Ou seja, em 2023, Lula e sua equipe tiveram até 31 de agosto para enviar ao Congresso Nacional o PPA de 2024 e 2027. E o PPA ele vai ser devolvido para a sanção do Executivo, ou seja, ele vai ser analisado pelo Congresso, Câmara e Senado, vai ser analisado, e se tudo ocorrer bem, ele vai ser devolvido até o dia 22 de dezembro, né, que é a última sessão legislativa. Então, guarde esse quadrinho aqui. Encaminha ao Congresso Nacional até o dia 31 de agosto e devolve para a sanção até o dia 31 de dezembro. A duração do PPA. Como a gente já falou, o PPA ele dura 4 anos, né? Ah, legal, Felipe. Legal, Felipe. O mandato do presidente também é de 4 anos. E por que que Lula, né, não começou o ano com o PPA dele, 2023, já com o PPA dele? Seguinte, o PPA ele é um instrumento de médio prazo, certo? Para evitar que quando um governante mude tudo assim que ele assume, né, o PPA de um governante ele dura até o primeiro ano de mandato do outro, para que todo aquele planejamento tenha sua continuidade. Por mais que o presidente eleito não goste do presidente anterior, ele deve continuar executando ali o PPA anterior, né, que foi planejado por um outro presidente. E o PPA é a única lei que tem uma duração de 4 anos e que invade o mandato, né, do próximo presidente. Então, durante a vigência do mandato de Lula, ele vai executar 1 ano o PPA de Bolsonaro e 3 anos do seu próprio PPA. Simples assim. E o próximo presidente vai executar 1 ano do PPA de Lula. Show de bola. Bora falar agora sobre a estrutura do PPA. Muito importante, como é que o PPA é estruturado? Ele é estruturado em 4 anexos. Os programas finalísticos, os programas de gestão, os investimentos plurianuais prioritários e investimentos plurianuais das empresas estatais não dependentes. Isso daqui também, pegadinha de prova, empresas estatais não dependentes. Beleza, mas o que é um programa? Não, programa é um conjunto de políticas públicas financiadas por ações orçamentárias e não orçamentárias. Simples assim, é o conceito de programas. Por exemplo, vamos voltar aqui nesse nosso exemplo aqui. Vamos lá. Programa 3106, Transporte Rodoviário. O objetivo aqui é ofertar um sistema de transporte rodoviário sustentável, integrado, de qualidade, fluido, eficiente, moderno, seguro e acessível, com vistas ao aperfeiçoamento da mobilidade de pessoas e bens, a redução de custos logísticos e aumento da competitividade. Então, esse daqui é o programa. O governo ele vai oferecer transporte rodoviário. O governo vai oferecer saúde. O governo vai oferecer educação. Tudo isso são programas de governo. E nós temos a divisão dos programas, né? Programas finalísticos são aqueles programas que resolvem uma demanda da sociedade, né? Por exemplo, saúde, educação, transporte, enfim. Aqui, nesses programas finalísticos, é onde vão ficar os gastos para resolver o problema do cidadão. Segurança, saúde, educação, transporte. Nos programas de gestão, aqui vai ficar os gastos relativos a funcionamento da máquina pública. O seu salário como futuro servidor está aqui dentro de um programa de gestão. No anexo 3, nós vamos ver os investimentos plurianuais prioritários. No anexo 4, os investimentos plurianuais das empresas estatais não dependentes. E eu quero chamar a atenção de vocês no ponto seguinte. Dentro do PPA, existe um programa que não faz parte do PPA,
certo? Que é o programa de operações especiais. Operações especiais, Felipe, é coisa da Polícia Federal? Não, calma. Vamos lá. Operações especiais caracterizam-se por não retratar atividade produtiva no âmbito da União, podendo, entretanto, contribuir para a produção de bens e serviços à sociedade, quando caracterizada por transferências a outros entes, né? Exemplos que o manual técnico nos dá aqui, né? Financiamento com retorno, transferências constitucionais decorrentes de legislação específica, serviço da dívida interna, serviço da dívida externa, refinanciamento da dívida externa, enfim, né? Esses daqui são exemplos que o manual técnico do orçamento nos dá sobre programas especiais. Felipe, essa lista aqui cai em prova? Não, né? Mas é só para te mostrar, para você não ficar perdido do que seja aí uma operação especial. Então, meu povo, PPA é isso, bem tranquilo, certo? Não tem dificuldade. O maior ponto que você deve observar sobre o PPA é esse daqui, ó, o conceito literal de PPA. Que isso aqui cai, tem pegadinha, tem tudo. As questões vão matar aqui nesse item, certo? Depois, sobre a vigência, beleza? Que vamos falar sobre a vigência do PPA. Outro ponto também que é bem cobrado é os prazos, beleza? Então tenha os prazos em mente, isso aqui é bem importante para a sua prova. E por último, outro ponto que é importante é isso daqui, ó, sobre a estrutura. As questões vão tratar, né, vão colocar aqui o seguinte, né, anexo 4, investimentos plurianuais das empresas estatais dependentes. E isso vai estar errado, certo? Essa é uma pegadinha comum. São empresas estatais não dependentes. Show de bola? Tranquilo? Vamos agora para o quê? Vamos agora resolver as nossas questões, né? E para resolver as questões, você já sabe, acessa lá o CFC Questões, o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Vamos lá resolver algumas questões sobre o PPA para você ver como é simples, fácil esse assunto. Tranquilo? Cara, é assunto para a gente acertar todas as questões da prova. Tudo que a gente falou aqui são os pontos mais relevantes de PPA e que são abordados pelas bancas. Vamos lá para as questões. Então, bora lá para nossas questões. Estamos aqui no CFC Questões e caso você não saiba como procurar as questões, é só você vir aqui em filtros, né? Você vai escolher AFO, já está aqui escolhido, e procurar por PPA. Tá aqui, ó. Show de bola. Clique em filtrar. Então vamos lá para a nossa primeira questão, né? Sobre as noções de administração financeira e orçamentária quanto ao PPA, assinale a alternativa correta. Cada município elabora seu PPA, seu plano que é consolidado no PPA estadual. Tem duração de 4 anos, não coincidentes com o mandato do governador do estado. É elaborado pelos deputados estaduais e apresentado ao Poder Executivo no início do mandato. É elaborado pelos deputados estaduais e apresentado ao governador no segundo ano de mandato. Será elaborado um plano para cada secretaria de governo no modelo de planejamento descentralizado. Vamos lá. Cada município elabora seu plano que é consolidado no PPA estadual. Errado, né? Município faz o PPA de município, estado, PPA de estado, DF, PPA de DF e União, PPA de União, certo? Não é um que vai ser consolidado com o outro. Não. Letra B. Tem duração de 4 anos, não coincidentes com o mandato do governador do estado. O PPA do governo estadual, sim, ele tem duração de 4 anos, que não coincide com o mandato do governador do estado, ou do presidente da república, ou do prefeito do município. Beleza? Essa daqui é a nossa resposta. Então, bora ver aqui as outras. É elaborado pelos deputados estaduais e apresentados ao Poder Executivo? Não. Quem elabora a PPA é o Poder Executivo. Depois ele é apreciado pelo Legislativo, certo? Mais uma vez, é elaborado pelos deputados estaduais e apresentado ao governador no segundo ano de mandato. Mais uma vez, está errado. Será elaborado um PPA para cada secretaria de governo? Errado, o PPA é único, certo? Não faz para várias secretarias, não. É o PPA do Executivo. Próxima questão. Moacir, recentemente impostado no cargo de analista orçamentário, foi questionado pelo secretário de Saúde sobre os prazos de encaminhamento dos projetos de lei orçamentária, em especial o PPA, visto que pretendia realizar algumas inclusões antes de enviar ao Legislativo. Nesse sentido, os prazos para encaminhamento pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo e devolução para sanção são, respectivamente, 31 de agosto e 22 de dezembro do primeiro exercício financeiro do mandato em vigor. Olha, calma. 15 de abril e 17 de julho em todos os exercícios financeiros. 15 de abril e 31 de agosto do primeiro exercício financeiro do mandato em vigor. 31 de agosto e 22 de dezembro em todos os exercícios financeiros. 31 de agosto e 31 de dezembro do primeiro exercício financeiro do mandato em vigor. Vamos lá, qual que é a alternativa?
a letra A, né? 31 de agosto, ou seja, Lula, ele enviou o seu PPA no dia, até o dia 31 de agosto do seu primeiro exercício financeiro do mandato em vigor, ou seja, 2023. Então, respondendo aqui, resposta correta. Acerca dos ciclos orçamentários dos requisitos legais impostos pelo PPA, julgue o item que se segue. A lei do PPA deve estabelecer de forma centralizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal. Centralizada, pessoal, não é regionalizada, certo? Descentralizada, regionalizada. Beleza? Lembra lá daquele mapinha que a gente fez que tinha lá o Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Sobre o PPA, informe se é verdadeiro ou falso para o que se afirma com base na legislação vigente e assinale a alternativa com a sequência correta. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no PPA, ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. A lei que instituiu o PPA estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas recorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Em âmbito federal, o projeto de lei relativo ao PPA deve ser enviado ao Congresso Nacional no primeiro ano do mandato do chefe executivo, até 8 meses antes do encerramento do exercício. Vamos lá, a primeira. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA, certo? Então, isso aqui está verdadeiro. Próximo item. A lei que instituiu o PPA estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas. Enfim, esse daqui é o próprio conceito de PPA. Isso aqui está correto. Em âmbito federal, o projeto de lei vai ser encaminhado, do PPA vai ser encaminhado ao Congresso no primeiro ano do mandato do chefe executivo até 8 meses antes do encerramento do exercício. Errado, é até 4 meses antes, ou seja, até 31 de agosto. Então, VVF, resposta correta. A nossa próxima questão é, em relação ao PPA, assinale a alternativa correta, né? Lembre, é bem importante você marcar qual no enunciado da questão, você grifar, ficar de olho, né? Qual é o item que ele quer, se quer o errado, quer o correto. Às vezes a questão vai pedir somente um único errado. Né? Vão ter 4 alternativas corretas e a única errada. E é a errada que a gente tem que marcar, né? Vamos lá, ele tem vigência de 3 anos, errado, a gente já viu que são 4 anos, né? Então essa aqui mata. Letra C. Tem vigência de 4 anos e coincide com o mandato, não coincide com o mandato. Tem vigência de 4 anos e passa a vigorar a partir do 2º ano do mandato presidencial. Opa! Tem vigência de 4 anos e passa a vigorar no último ano do mandato presidencial. Não. Letra D. Resposta correta. Então é isso, meu povo. Veja que PPA é cópia e cola da norma. Com tudo que a gente viu aqui nessa aula, você consegue responder qualquer questão sobre PPA. Então, o que eu recomendo? Continue lá no CFC Questões, resolva mais questões. Não entendeu uma questão? Deixe um comentário pedindo explicação ao professor, né, que eu vou lá te auxiliar. E eu vou deixar aqui do lado, certo, uma playlist, que é a playlist de AFO para concursos, um curso gratuito para você estudar aí pelo YouTube de forma gratuita para qualquer concurso que tenha AFO. E como eu sempre digo, pessoal, até a aprovação.